Evangelho, quinta-feira da segunda semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se retirou para a beira do mar junto com seus discípulos. Muita gente da Galiléia o seguia, e também muita gente da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, do outro lado do Jordão, dos territórios de Tiro e Sidônia, foi até Jesus porque tinham ouvido falar de tudo o que ele fazia. Então Jesus pediu aos discípulos que lhe providenciassem uma barca por causa da multidão, para que não o comprimisse. Com efeito, Jesus tinha curado muitas pessoas e todos os que sofriam de algum mal jogavam-se sobre ele para tocá-lo. Vendo Jesus, os espíritos maus caíam a seus pés, gritando: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus ordenava severamente para não dizerem quem ele era. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quinta-feira da segunda semana do tempo comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia hoje nos dá a graça de continuarmos com o terceiro capítulo do Evangelho de São Marcos. Dessa vez, a cena do Evangelho se passa junto ao mar da Galileia. Jesus se retirou para a beira do mar, junto com seus discípulos. Mais uma vez, o Senhor, acompanhado dos discípulos, vem cercado por uma grande multidão que da Galileia o seguia, mas também tinham pessoas vindas de várias outras localidades, ou seja, de todas as partes. Não apenas aqueles da casa de Israel, mas aqueles de fora da casa de Israel vinham ter com Jesus, vinham ao encontro de Jesus. De fato, o Senhor veio para chamar a todos. O bom pastor veio para buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel e aquelas que estão também fora da casa de Israel. Queridos irmãos e irmãs, a fama de Jesus começa a percorrer grandes distâncias. Muitos dos que estavam ali estavam porque tinham ouvido falar a respeito de Jesus. Muitos porque conheciam as Escrituras e os profetas e esperavam o Messias. Outros porque tinham ouvido os prodígios, a respeito dos prodígios realizados por Jesus e esses prodígios respondiam às suas necessidades. Outros que simplesmente não conheciam as Escrituras antigas, mas que tomaram conhecimento ao ouvirem as narrativas a respeito de Jesus e acreditaram. Então, por diversas razões e motivos, uma legião de homens e mulheres vindos de toda parte iam ter com Jesus. Ou seja, reconheciam em Jesus uma resposta para a vida deles. Alguns uma resposta que ecoava sobre tudo aquilo que receberam através do testemunho de fé de seus pais, da sua família, do seu povo. Outros por conta da necessidade que viviam, ainda que não trouxessem o vigor de um testemunho religioso tão forte e tão estruturado na tradição de Israel. Outros por terem tomado agora conhecimento, ouvindo a respeito de Jesus, tomaram conhecimento da fé de Israel e acreditaram. Mas todos eles estavam
dispostos a pagar um preço para estarem com Jesus, ou seja, orientar a vida na direção dele. Ninguém estava à toa. Todos tinham um trabalho, tinham uma família, tinham um a fazer. A vida é duríssima naquela região e naquele tempo não era diferente. E naquele tempo que os recursos eram menores, era, podemos assim dizer, ainda mais dura. Mas, ao saberem a respeito de Jesus, dispuseram o que tinham. Dispuseram tempo, dispuseram o próprio trabalho, porque tendo que se deslocar uma longa distância, se os trabalhos que uma pessoa faz são trabalhos quase sempre manuais, né, e de serviço, seja o trabalho para cuidar da própria casa, seja o trabalho se você vive desse trabalho, como por exemplo a pesca, a carpintaria, que são alguns que a gente conhece, né, relacionados a São José, os apóstolos, ou então outros trabalhos como a lavoura, o campo, dependendo do período em que for, ausentar-se do campo pode ser uma perda mais significativa ou menos significativa, enfim. O que estava ao alcance da mão deles, eles dispuseram. Então, o tempo, o vigor físico, os recursos materiais para irem ter com Jesus. Meu irmão e minha irmã, e nós que temos o Senhor no meio de nós, que temos o Senhor presente com o seu poder já testemunhado, nós que conhecemos o Senhor sem ser de ouvir falar, mas porque já vivemos uma experiência de intimidade com Ele, com qual prioridade, com qual disponibilidade, com qual oferta pessoal nós nos dispomos a estar na sua companhia. Porque vai ser preciso, né? Às vezes temos a presença de Jesus na nossa vida como uma presença propriamente teórica. Se aceita, se compreende, a palavra certa seria essa, se aceita porque assim foi dito, porque assim foi ensinado e porque assim eu espero. Mas, quando olhamos o testemunho desses que estão no Evangelho, não foi desse jeito. Como eu acabei de falar, eles precisaram separar uma grande fração de tempo, investiram recursos valiosos para a necessidade deles e da família, para estarem com Jesus. E o que eu estou dispondo de mim mesmo, o que eu estou oferecendo, o que eu estou sacrificando para estar na companhia do meu Senhor. E esse sacrifício do meu tempo, da minha disponibilidade, da minha força, do meu trabalho, que seja, pode ser o meu estudo, pode ser o meu afazer doméstico, a gente não pode esquecer que para estarmos na companhia do Senhor é preciso isso. E não só um pensamento ou uma recordação de que Ele está no meio de nós e está tudo resolvido ali, né? Toda companhia supõe um gasto de tempo e a alegria de uma partilha, ou seja, de colocar coisas em comum. Então colocamos em comum com o nosso Senhor, já de maneira muito material, o nosso tempo e as nossas disponibilidades e força. Fazer essa escolha cotidianamente, ir ao encontro do Senhor que passa, ou melhor, que vem para estar conosco, deve se tornar um hábito na nossa vida. Um hábito que se renova
em muitas passagens ao longo do nosso dia, de maneira que se concretize todos os dias aquela certeza a respeito da presença do Senhor. Meu Senhor, ainda que eu não te veja e não te sinta, como em outros momentos da minha vida, eu sei que o Senhor está no meio de nós. Eu sei que o Senhor está comigo, pois o Senhor é fiel e nos prometeu: vieste, Senhor, para estar conosco. E eu disponho tudo do meu coração para estar na tua presença e te peço, aceita, ó bom Jesus, a minha companhia. Sei que ela pode não ser muito amável, muito agradável, mas eu rogo que a sua Mãe Santíssima possa nos acompanhar nessa hora. E como embaixatriz, possa passar adiante e apresentar-me diante de Ti, de maneira que ela faça a companhia justa, Senhor, e digna para a honra do Seu santo nome. E confiantes sempre no amor e na proximidade da Beatíssima Virgem Maria, nossa Mãe, nos apresentamos à presença do nosso Senhor e dispomos o nosso tempo, dispomos as nossas forças, empenhamos uma fração da nossa vida, da nossa disponibilidade para estar com Ele no seguimento dEle. Quantas maravilhas não vemos quando fazemos isso? Veja, temos a multidão que está ali a espremer Jesus, né? E no texto de Marcos, na narrativa de Marcos, ela é mais simples. Jesus pede aos discípulos que lhe providenciem uma barca por causa da multidão que está a comprimir. Nós sabemos, pela narrativa dos outros evangelhos, que o Senhor sobe nessa barca, que será a barca de Pedro, se faz ao largo, acontece a pesca milagrosa, Pedro se lança aos pés de Jesus, mas na narrativa de Marcos, o texto até o versículo 12, onde nós ouvimos, está muito concentrado sobre a companhia do Senhor. Os discípulos estão em sua companhia, a multidão está em sua companhia. Aqueles que estão próximo dele e não suportam a sua companhia são expulsos. O Senhor tinha curado muitas pessoas que sofriam de algum mal e, ao mesmo tempo, os espíritos imundos que vinham à presença de Jesus se manifestavam e o Senhor os mandava calarem-se e saírem imediatamente. De maneira que na presença do Senhor permanecem somente aqueles que estão dispostos a estar em comunhão com Ele. Tudo aquilo que não favorece a comunhão será retirado. Então, olha que palavra forte para a gente. Porque no dia de hoje temos a possibilidade de renovar o nosso empenho de tempo, de disponibilidade, como eu acabei de falar, né? Para estarmos na companhia do Senhor. E muitas vezes vamos nos dando conta que ainda tem tanta coisa em nós que precisa mudar, que precisa ser transformada, que precisa ser deixada para que possamos permanecer na companhia do Senhor. Então, olhemos para essa parte do Evangelho de hoje em que o Senhor cura o que está ferido, para que a presença na companhia dele seja uma presença para o canto de louvor, pelo seu poder e pela sua bênção, e depois
tudo aquilo que impede, o Senhor expulsará, se retirará, para que a companhia possa ser em favor de uma perfeita comunhão. Bendito o nome do Senhor que nos concede essa graça, que deseja estar conosco, que nos chama para estarmos em sua companhia. Que pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria e dos santos apóstolos do Senhor, nós possamos renovar todos os propósitos do seguimento a Cristo e entregarmos o nosso tempo, nossa disponibilidade, forças e ocasiões para estarmos na companhia de Jesus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, Rainha dos Apóstolos, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.